Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Colibri Back Office, né? E dando prosseguimento à sequência de vídeo que nós estamos fazendo mostrando o uso da ferramenta do Colibri Back Office e sempre falando na parte de planejamento. Então é importante salientar que quando a gente fala de planejar, a gente não só está falando das parametrizações do sistema, da forma como ele vai ser usado, de uma discussão que houve a posteriores com os proprietários do estabelecimento, com os seus gerentes, escutando todos os colaboradores, para que o uso da ferramenta seja feito da melhor forma e que incremente a produtividade, diminua o índice de trabalho, né, e permita com que se tenha, ao analisar relatório, o melhor perfil de tudo, né? Então, hoje, o que que nós veremos no nosso vídeo de hoje? Hoje nós veremos no nosso vídeo, nós estaremos vendo a parte de vamos startar aqui, né? Aqui no fundo, vou diminuir a minha imagem, ok? Né? Então, nós vamos falar hoje de planejamento de cadastro de forma de pagamento de fornecedores, tá? Aliás, desculpe, esse foi o item que foi falado no anterior, né? Então, agora nós vamos avançar para o próximo, vamos passar rapidamente aqui para o próximo slide, que hoje, na realidade, o assunto vai ser planejamento de cadastro de fornecedores e vínculo com formas de pagamento. A gente já viu as formas de pagamento e agora nós vamos fazer como planejar esse cadastro de fornecedores. Por que isso tem que ser planejado, né? Por que isso tem que ser planejado? Então, vamos aqui. Para quê? Vamos mudar o nosso vídeo mais uma vez de lado, ok? Então, para que que a gente vai fazer esse planejamento por uma coisa que teoricamente seria muito simples, né? Primeiro, para que se possa realizar um cadastro de fornecedor de forma planejada e organizada, com as finalidades de essas são alguns dos objetivos que a gente precisa atingir ao fazer esse cadastro da forma correta. Qual o nosso objetivo? Primeiro, nós precisamos ter o controle dos fornecedores, inclusive no que tange a materiais e insumos fornecidos. Ou seja, você vai ter um cadastro de todos os fornecedores, né, de materiais e de insumos. Insumos é aquilo que você vai usar para transformar em um outro produto, né, ou vai fazer parte de um outro produto. E os materiais a gente está usando, por exemplo, materiais de higiene, limpeza, até mesmo os produtos um para um que você compra na forma como você vende, né? Para controlar o pagamento de numerários a fornecedores. O que é o controle de pagamento de numerários, né? Você precisa saber quem é o fornecedor que você vai estar pagando, seja através de boleto, seja através de Pix, seja através de uma carteira digital. A outra coisa que é fundamental, né, é a geração de relatórios de pagamentos e aquisições. Então, você vai ver no relatório tudo que você pagou, quando pagou, como pagou, né? E as aquisições, ou seja, o que você comprou, os materiais que você comprou. Então, para isso, o cadastro tem que ser bem feito e bem identificado. E também, né, geração de NFA e dados para o SPED, né? Então, aí, por que que você precisa cadastrar os fornecedores? Isso daqui se aplica também para cliente, né? Porque na hora que de repente você faz uma compra e por algum motivo que seja, você necessita devolver esse material ou parte desses materiais que você adquiriu, esse cadastro desse fornecedor tem que estar bem feito. Isso vai se aplicar também para o cadastro de cliente. Cliente é aquele para quem vende. De repente vai ter, o seu cliente vai fazer um atendimento, né? Vai fazer um evento e o cliente, né, desse estabelecimento, ele não quer uma NFC, que é a nota fiscal de consumidor eletrônica. Ele quer uma NFE, que é a nota fiscal eletrônica, né? E aí, para isso, você precisa ter os dados colocados da forma correta. Então, o que vale para cadastro de fornecedor vai valer também para cadastro de cliente, que nós vamos falar num vídeo à parte, né? E para geração de NFE, porque caso o cliente seja optante do regime normal de tributação e tenha um respectivo módulo. Então, quando você vai fazer o SPED, é fundamental também que você tenha o cadastro do seu fornecedor todo colocado da forma correta. Torna-se necessário o preenchimento adequado e completo do cadastro de fornecedor.
né? É preciso que você o faça da forma correta, principalmente se você vai fazer devolução de mercadorias, ok? Né? Esse daqui é um cadastro de fornecedor. Então você vai colocar todos os dados, você vai preencher, você está vendo essas faixas em amarelo, são os campos obrigatórios, né? Mas é importante você definir tudo bem definido, colocar tudo certinho, né? Para que seja isso daqui tudo devidamente preenchido. E é importante observar aqui no final do cadastro que você pode criar grupos, né, de fornecedores para identificar. Então, às vezes a gente encontra situações no mercado, tipo assim, mas eu compro desse fornecedor material de higiene e limpeza. Em qual grupo que eu coloco, já que na hora que ele faz uma nota, tem lá, lógico, que no cadastro, né, de grupos, a gente vai ver também isso lá a posterior, apesar de já ter filmes no canal, né, vai estar indicando cada produto que você cadastra, você tem um plano de contas gerencial, e você também vai ter o grupo que ele faz parte. O que é um grupo? O grupo é categorização que você faz, nesse caso, do seu fornecedor. Ou seja, os produtos que ele fornece por similaridade. Eu tenho aqui um fornecedor de vinhos. Então, vinhos. Mas às vezes eu compro uísque nele também. Então, você pode criar um grupo chamado de fornecedor chamado bebidas alcoólicas, né? Isso não significa que você não vai identificar o que você comprou de cada fornecedor. Você identifica através não só da nota que foi emitido para você desse fornecedor, como cada produto que foi efetivamente cadastrado, e nós vamos ver isso numa análise mais criteriosa, ok? Mas importante você preencher todos esses dados, né? Colocar o grupo de fornecedor, as observações também muitas vezes são importantes, lembrando, a ideia de um cadastro, né, é que as pessoas podem passar, mas a sua informação ela é perene, ou seja, ela vai ficar, inclusive, para os outros colaboradores que possam vir, identificar determinadas observações ou critérios que você estabeleça, que deve se ter cuidado em relação àquele fornecedor, uma determinada atenção e por aí vai, ok? E as formas de pagamento, né, que você vai ter que vincular, ou seja, como é que eu pago esse fornecedor? Eu pago ele com 5 dias, com 10 dias, com 15 dias, com 30 dias, ok? Tá? Então, é importante isso. Existem duas formas de você cadastrar um fornecedor, tá? Duas formas de cadastrar um fornecedor. A primeira é manualmente digitando todos os dados necessários, né? Que é basicamente voltando um slide atrás, é isso daqui, tá? Ou seja, você vai digitar manualmente, você vai pegar os dados lá que tem, você vai copiar do Madanf, mais algum outro complemento, tá? E a outra é através da importação de um XML, arquivo digital, de uma NFE, Nota Fiscal Eletrônica Modelo 55, que é aquela que o pessoal chamava antigamente de nota grande, né? Aquela nota maior, que é emitida pelo fornecedor, tá? E o que é importante citar? Existem alguns campos complementares no cadastro que deverão ser inseridos manualmente, porque não fazem parte da NFE. Tá? Então, por exemplo, você definir o grupo não faz parte da NFE. Você definir a forma de pagamento também não faz parte da NFE. Ela tem que estar previamente definida para na hora que, quando for fornecido a informação, ela linke com a informação que você já tem cadastrada no sistema. Tá? E alguns outros pequenos detalhes, como o nome do contato dentro da empresa, né, e alguns outros pequenos dados. Mas é importante que tudo isso seja preenchido. Por quê? Porque pode acontecer em algum momento de você ter que devolver uma determinada mercadoria. E para a parte do SPED, é fundamental também que essas informações estejam todas preenchidas da forma correta, ok? Tá? Então, é, e como que a gente vai obter o XML da NFE? Então, antes de mostrar a parte prática nos sistemas, como obter esse XML? Existem duas formas, diretamente ou indiretamente. Mas pode ser, mas o que é diretamente obter a NFE e o que é indiretamente? Diretamente é quando o seu fornecedor lhe dá o XML, ele manda para você o XML. Então, isso é diretamente. Então, a gente diz aqui, diretamente, sim.
né? Seria uma pergunta. A depender da situação. Quais são as situações possíveis para você obter diretamente o XML? O primeiro, o estabelecimento, que é o cliente do CBO, nós estamos falando aqui para empresas que trabalham com CBO, faz a compra em um supermercado. Vamos supor, um supermercado é um fornecedor. Isso acontece muitas vezes, né? Por exemplo, e ele entregue a NFC. Você chega lá, passa todas as mercadorias do seu estabelecimento, do estabelecimento do seu cliente, é passado e é gerado uma NFE na hora que ele está fazendo a compra. Por quê? Nota fiscal do consumidor eletrônico. E aí, em posse disso, o que que faz? Nesse caso, o seu cliente se dirige ao setor competente do fornecedor. Normalmente, às vezes, os supermercados têm um balcão em posse de todas as informações sobre a empresa. Então, o que que é importante, né? Você pegar, fazer o seu cliente, né, aquele usuário do CBO, fazer tipo uma tabela, uma plaquinha, né, com todos os dados, CNPJ, inscrição estadual e tudo mais, né, para isso ser preenchido. Por quê? Porque o supermercado ele não tem essas informações. A NFE, a NFC, ela é uma nota ao consumidor presencial, vamos dizer assim, tá? E ela não tem as informações. O máximo que você consegue colocar na NFC é o quê? Os dados de CPF ou de CNPJ. Então, para muitos, isso daí não serve, né? Para quem vai fazer SPED também, isso não serve. A nota de consumidor de fiscal eletrônica não vai lhe servir, tem que ser a NFE. Então, nesse caso, o que que você faz? Você vai chegar nesse balcão, vai entregar a NFC, vai mostrar todos os dados, ele vai fazer um cadastro da sua empresa, né, ou da empresa do seu cliente no sistema deles, do supermercado, e aí toda vez você só faz mostrar lá, ele vai achar seu cadastro, e aí vai pegar e vai recolher a NFC e emitir uma NFE. Com isso, o supermercado, logicamente, além de ele entregar um documento fiscal válido, ele não vai ser bitributado, né? Outra coisa, né? E isso daqui pode ser automatizado. Os softwares, por exemplo, o supermercado ou qualquer outro fornecedor, ele não pode se negar a lhe fornecer a NFE através de e-mail, se você o solicitar, tá? Isso não isso daí se torna obrigatório a partir do momento que o seu cliente chega no supermercado ou qualquer outra empresa e faz essa solicitação. E a segunda situação é solicitar aos fornecedores, ou seja, você cria um protocolo, o restaurante, o estabelecimento cria um protocolo de mandar para todo e qualquer fornecedor novo que ele precisa, né, solicitar aos fornecedores que envie para o cliente a XML da NFE de cada aquisição, tá? Que pode ser por e-mail, preferencialmente, né? Ou por WhatsApp, tá? Mas que mande para você. O ideal é que dentro do cadastro do software dessa empresa, que gera NFE, né? Ele possa colocar o seu e-mail automaticamente. Quando ele gerar a NFE, automaticamente não precisa nem pedir, né? Já vai automaticamente para você. E aí, lógico, você vai fornecer para os fornecedores, você tem um e-mail exclusivamente utilizado para isso. A gente não aconselha, do ponto de vista inclusive de organização e de planejamento, que o e-mail utilizado para receber estes XMLs da NFE seja o mesmo e-mail que você utiliza para conversar com os seus fornecedores, né? Ou para assuntos que você trate com os seus fornecedores ou os seus clientes. Então, o ideal, situação ideal, é que você crie um e-mail para cada situação. Mesmo para aqueles clientes pequenos que não têm sites, que não têm provedores de e-mail, você pode ter aí os e-mails gratuitos e você pode configurar um e-mail para cada situação. Mas exclusivamente colocar o e-mail do XML, né, só para isso.
Né? Por quê? Porque na hora de você vai baixar, o seu colaborador da empresa, aquele que trabalha diretamente, vai pegar o quê? Vai criar uma pastinha, um diretório dentro do servidor, e toda vez que chegar um XML, ele vai lá e vai baixar esse XML, e nós vamos mostrar o processo de importação praticamente na parte final do vídeo, que seria a parte prática, ok? Então, importante isso daí. Solicite, né? Ah, prosseguindo, e o indiretamente, né? Ah, mas aí vamos voltar aqui para falar o termo diretamente e indiretamente. Por que diretamente ou indiretamente? Porque diretamente, porque o seu fornecedor, aquele que lhe vendeu a mercadoria ou que lhe vendeu o insumo, ele diretamente está enviando para você. Ele não gera NFE. Quem gera NFE é a Secretaria de Fazenda. Mas ele possui esse dado e diretamente, sem nenhum intermediário, ele pode fornecer para você, tá? E o indireto, como seria o indiretamente? O indiretamente é aquele que não é feito pelo fornecedor. Então você pode obter essa NFE de três formas possíveis. A primeira forma, você pode importar o XML armazenado no servidor nacional da NFE através de chave de acesso da DANF utilizando o CBO. Então, quando você recebe a DANF, você vai ver que na parte superior, praticamente do seu lado direito, onde tem perto da logo, aparece lá um código. E aquele código, você pegar um leitor de código de barra, ele vai ser capaz, ou mesmo digitando, né? Você vai ser capaz de fazer o quê? Baixar essa informação do site nacional, do servidor nacional da NFE. Tá? Então o fornecedor não está lhe dando, você está obtendo direto da NFE. Então, por isso que eu chamo de indiretamente. Né, porque você foi preciso fazer isso para acessar o site da Secretaria de Fazenda. Né? Desculpa, nesse caso, o servidor nacional. Tá? E lembrando, né, aí por que eu, por exemplo, não sugiro fazer isso, né? O ideal eu considero a maneira direta, a maneira mais rápida. Por quê? Porque se você tiver um problema de velocidade do provedor, se tiver gargalo no servidor nacional da NFE, porque ele está fazendo emissão de notas, está armazenando notas e tudo mais, esse processo pode ser um processo lento, tá? Então, importante, é possível, sim, tá? Mas tem essas situações. A forma 2 é você fazer o download do XML da Cefaz do estado do cliente usuário do CBO. Então, por exemplo, se eu estou em Manaus, o cliente meu está em Manaus, no estado do Amazonas, o que ele faz? Aqui a Secretaria de Fazenda permite. Então você pega através do DTE da Secretaria de Fazenda, você acessa obviamente, o seu cliente, né, através do certificado digital dele, ele acessa, ele tem acesso às notas, às NFEs que forem emitidas, né, e aí você pode consultar por período não superior a 45 dias, ou seja, eu quero pegar 3 meses, você não pode pegar os 3 meses de uma vez para poder visualizar e baixar, você só pode chegar e visualizar dentro de determinado período. E na hora de fazer o download, ele não faz o download em lote, né? Você tem que fazer uma a uma. Então, indiretamente, se você vai fazer baixar notas uma a uma, né? Tanto a forma um como a forma 2 são indicadas, né? Isso não tem custo. Tanto a forma um quanto a forma 2 não tem custo. O um não tem custo porque se você já tem o back-office, isso não vai lhe acrescentar nenhum custo. E se você tendo o back-office também, né, não vai acrescentar nenhum custo você fazer isso da Cefaz. E existe uma terceira opção, que é você fazer o download através de um software gratuito. Tem limitações? Tem, tá? Quando é a parte gratuita, as limitações podem ir até uma quantidade de notas que você pode fazer por mês, ou diversas variantes. Ou pago, que aí você não tem determinadas limitações, dependendo do pacote que você assina com a empresa que faz isso, né? E esse XML que você quer, assinando esse app que existe, você pode baixar as notas individualmente ou pode baixar em lote. Né? Aí o que que faz? Esse aplicativo vai, acessa o site do servidor nacional, vai lá e puxa essas notas fiscais para você, tá? Então, existem essas formas possíveis de você fazer de baixar as suas NFEs, tá? Mas o ideal sempre, nós recomendamos para os nossos clientes, é efetivamente solicitar
que no ato de se fechar o processo de compra desse fornecedor, quando ele emitir para você a DANF seja emitida para você, seja enviada para você, junto com o respectivo XML. Isso vai lhe poupar tempo, tá? Tempo e vai aumentar a velocidade com que você executa processos e diminuiu a questão do retrabalho. E por último, para completar, né, vamos dar dois lembretes aqui, né, importantes sobre esse processo. Nos cadastros, não pode haver mais de um espaço entre caracteres, ok? Não pode haver mais de um espaço entre caracteres. Não pode haver espaço após o último caractere digitado. Isso vale, tá? Se você vai fazer cadastros manuais de um determinado fornecedor, lembrando que quando você vai devolver uma mercadoria, isso vale também para o cadastro de cliente, nós vamos repetir isso quando formos ver o cadastro de clientes. Você não pode haver, entre uma palavra e outra, de um cadastro, não pode haver mais de um espaço entre dois caracteres. E, traduzindo o caractere, seja uma letra, seja um número, tá? E também, depois do último caractere digitado, não pode ter nenhum espaço. Se isso for feito, quando você for emitir uma NFE de devolução de nota, ou no caso de cliente, você for emitir uma nota para um cliente do restaurante, uma NFE, né, vai haver rejeição da Secretaria de Fazenda, ok? Então, dito tudo isso, nós vamos passar para ver um processo de importação, né, e um processo de vinculação das formas de pagamento, tá, para os fornecedores. Bom, então, dando prosseguimento, né, nós agora vamos para a parte prática, vamos dizer assim, né? Então, nós já falamos da questão do cadastro manual, que é aquele que você vai preencher todo o cadastro, né, do que já foi mostrado, e que ele se encontra aqui em cadastros, né, e você vai aqui, tá? Você vai aqui em lojas, certo? Ou não, parceiro de negócio, desculpe. Você vai em parceiro de negócios e aqui você cria os fornecedores. Então, você vai ter diversos fornecedores para você cadastrar. E aí, no canal, tem filmes específicos falando sobre esse cadastro de fornecedor, né, e de cliente também, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos importar a nota, só que como ainda não cadastro, vamos supor que eu não tenha cadastrado ainda nenhum produto, eu só quero cadastrar os fornecedores, que num primeiro momento eu vou fazer esse controle de forma manual, mas eu preciso já começar o processo de cadastramento de forma planejada, e aí você vai pegar esses XML estudos e cadastrar um fornecedor. Então, o que que acontece? Quando você chega, você selecionou, entrou no back-office, né? Você vai em operações, tá? Você vai diretamente nesse daqui de importação de NFE. Aí ele vai abrir esta tela, tá? E você vai nessa tela daqui. Mas antes disso, lembre que lá no início a gente falou sobre ler a DANF, né? O código da DANF, né? Para poder fazer a leitura diretamente do site da Secretaria de Fazenda. Simples, você pode chegar, tá? Você pode vir em ler a DANF, aqui, olha. Ele vai abrir essa tela, você vai selecionar em qual loja que ele vai ser colocado. Se for uma loja se tiver múltiplas lojas, obviamente, você tiver uma centralização para controlar as diversas lojas que você tem, e aí você vai colocar aqui a chave de acesso da DANF, que você pode digitar ou ler através de um código de barra. E quando você clica no OK, ele vai fazer a importação dessa DANF. A outra forma é aquela que a gente já falou anteriormente, que é você fazer o lançar a NFE manualmente, tá? E aí ele vai abrir o lançamento e você vai permitir fazer o lançamento. No nosso caso aqui, nós vamos importar o XML. Então você vai clicar em importar o XML e aí você vai selecionar o XML que vai ser importado. Então eu vou pegar, vou selecionar isso daqui e vou clicar em abrir, tá? E aí ele vai aparecer, olha, um arquivo importado. Deseja lançar agora, tá? E aí eu digo que sim, tá? Aí olha o que que é a pergunta que aparece na sequência. O fornecedor Laticínio São João S.A. não está cadastrado. A transportadora também não está cadastrada. O sistema cadastrará os parceiros automaticamente. Confirma?
Sim, então o que que ele vai fazer? Ele vai cadastrar em fornecedor o laticínio São João e na transportadora também vai ser cadastrada, tá? Aí eu vou clicar em sim. Quando você clica em sim, ele já importou os dados, tá? Ele já importou os dados e aqui seria já se eu tivesse cadastrado o material, vai aparecer uma listagem aqui de materiais similares, mas a gente vai ver isso na sequência, tá? Então não vou cravar, cadastrar mais nada, eu só estou importando o fornecedor, vou fechar, tá? Vou fechar. Eu não vou deixar essa nota aqui também, porque vai chegar num determinado momento eu vou importar, ali ele já vai detectar. Eu vou excluir esse XML. Tem certeza? Sim. Ok. Olha o que que acontece se eu tentar importar de novo essa nota. Eu ainda não fiz a apreensão, eu não coloquei os produtos no estoque, né? Eu simplesmente só cadastrei. Então, o que que vai acontecer? Eu vou pegar, vou importar essa nota de novo. Foi justamente essa daqui, de 2023, tá? Vou abrir. Aí olha lá quando eu digo que sim. Ele não faz mais a mesma pergunta se quer cadastrar. Por quê? Porque ele já detetou, né, pelo CNPJ, que já foi feito o cadastramento. Então, vamos verificar isso daí. Vamos primeiro excluir esse XML daqui, certo? E vamos fechar aqui. Vamos procurar esse fornecedor, certo? Vamos aqui em cadastro, né? Vamos aqui em parceiros de negócio, fornecedores, ok? Então, vamos pegar o nome lá, tinha ovos no meio, né? Ovos, ah, pelo nome, procurar aqui. Não, ele vai pegar o último, que é pela sequência, né? Então tá aqui ele aqui, olha, laticínios, desculpe, nem ovos, é laticínios. Ele acharia, né? Laticínios, tá? Ele acharia, tá aqui, olha, laticínios São João. Então tá aqui, olha. E aí, quando você abre para verificar, você vê que existem dados que não tem. Né, que não são preenchidos. Ele puxa os dados da nota, ele vai puxar a razão social e tudo mais, mas ele não puxa determinados dados. Por exemplo, se houver um complemento no endereço, ele não vai puxar porque não foi colocado, tá? Ele puxa todos os dados. E aí falta o quê? Né? Falta você identificar, né, o grupo que ele faz parte. Aqui nesse caso não tem nenhum grupo cadastrado, tá? Mas eu vou cadastrar um rapidamente, tá? E ele aparece uma mensagem aqui, olha, cadastrado automaticamente ao importar NFE, tá? Então isso daqui é muito legal. A outra coisa que é importante citar é que se um fornecedor seu você não vai mais utilizar, por mais que ele continue em relatório de inativos, você inativa ele. E aqui você vai selecionar o grupo que ele faz parte. Lembrando, a finalidade desse grupo é exclusivamente para a questão de análise, tá? E serve também, a gente vai ver a utilidade dele em algumas outras coisas, mas principalmente para análise de relatórios, tá? E aqui eu posso vincular as formas de pagamento. Olha que legal, tá? Eu posso vir aqui, já dentro desse fornecedor, vir aqui e selecionar das várias formas de pagamento, né? Eu vou dizer, por exemplo, que ele tem à vista, tá? Vou acrescentar mais uma, tá? E vou botar aqui duas vezes. Aí olha o que que acontece quando eu tentar salvar, né? Ele salvou normalmente, tá? Como ele salvou tudo, né? Você não preencheu esses outros dados aqui. Isso daqui é importante, tá? O e-mail também é importante, tá? O e-mail é importante colocar e os dados de contato, tá? E existe outra forma de você fazer vincular essas formas. Então, né, esclarecido tudo isso, vamos fechar aqui, tá? Vou sair daqui, ok? Vou aqui em parceiros de negócios e vou aqui, olha, fornecedor e versus formas de pagamento. E vou procurar esse cliente que a gente fez o cadastro, olha. Ele está aqui, está por ordem, eu vou botar ele por ordem de código, não por ordem alfabética, né? Vou botar ele por ordem de código. Vou pegar o último, tá aqui ele, tá? Olha as duas formas que eu coloquei. E eu poderia ter feito de outra forma também. Olha, eu vou tirar todos aqui e poderia ter dito, é esse e esse, tá? E aí, eu marquei, né? O que que é importante dizer? Lógico que você vai criar nas formas todas as formas possíveis utilizadas, mas você só vai vincular a que diz respeito a esse fornecedor. Porque senão, na hora de você efetuar um pagamento,
vai aparecer uma lista enorme de formas possíveis, né? E isso aumenta a probabilidade de erros serem cometidos, ok? Então a gente aconselha que isso não seja feito, ok? Então, isso assim que você pode vincular as formas, então nós vamos pegar e eu vou tirar essas formas daqui, tá? Fechar. E se eu quiser criar um grupo de fornecedores, tá? Então eu posso vir aqui, olha, grupo de fornecedores e criar um grupo de fornecedor. Então eu vou chamar aqui de Opa, desculpa, tem que clicar a mais. Um grupo chamado Laticínios, tá? E aí significa que aqui nesse grupo só vai ter empresas que fornecem, obviamente, derivados do leite e seus derivados, tá? Em alguns casos, a gente tem clientes que a gente coloca no grupo hortifruto granjeiro, tá? E aí você evita criar determinados grupos, extremamente, uma quantidade enorme de grupos. Então, isso aqui você pode criar, né? Eu vou salvar para mostrar lá. Vamos aqui, de novo. Vamos aqui no parceiro de negócio, vamos em fornecedores. Vamos para o último, tá? Tá aqui ele. Vou clicar duas vezes aqui, ele vai abrir. Tá aqui, olha, o grupo. E eu seleciono o grupo que ele faz parte. Ok? Esse caso aqui eu não vou salvar. Vou deixar assim como tá. Perfeito. Então é isso. Então, pelo tempo que deu para verificar das operações que foram realizadas, mostra que se você quiser ganhar celeridade, né, tornar o trabalho mais efetivo e diminuir a probabilidade de erros serem cometidos, é importante esse planejamento e essa parametrização da forma correta. E isso ser transformado não só num filme para a empresa, para as pessoas que vão entrar ou para se relembrar, mas também pode ser feito um fluxograma para ajudar nesse processo. Ok? Então esperamos que tenham gostado de mais esse vídeo falando sobre planejamento, né, e sobre todo esse processo de estruturação para as empresas, dos clientes que utilizam back-office, dessa ferramenta importante, né, para quem trabalha com a gestão a gestão científica do seu estabelecimento. Então não se esqueça de dar o seu joinha, o seu like no nosso canal. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Se você tiver dúvidas, né, ou tiver de repente uma solicitação de algum filme que você gostaria de assistir sobre um aspecto específico do sistema Colibri, Colibri Back Office, nós teremos o prazer em lhe atender. Então até o nosso próximo vídeo.